Olá, me chamo Ricardo Rosa e hoje eu trago para vocês uma receita de dobradinho de presunto e queijo. Vamos aos ingredientes? Primeiramente, eu vou fazer uma esponja, que constitui de 70 gramas de farinha, 20 de açúcar, 10 gramas de fermento seco e aqui eu tenho 50 ml de água morna. Bom, primeiro vou misturar. Aqui eu tenho 70 de farinha, 20 de açúcar e 10 de fermento. Então agora eu faço para ficar tudo bem misturado. Eu prefiro fazer a esponja e acho muito mais prático, porque depois é só misturar na massa. No caso, farinha, a gordura e o restante da água e o sal. Eu já vou colocar direto 50 ml de água, porque eu tenho quase certeza, ó, fechou. Olha só. Aqui eu tenho num total 150 gramas, se for totalizar essa esponja. Não preciso colocar mais água, porque senão vai ficar muito aguado. E ó, está feita a minha esponja. Então eu utilizei aqui 50% de líquido, que foi da água, porque eu tinha 100 gramas, totalizando o fermento, o açúcar e minha farinha. Que 70, 20 e 10, 100, mais 50 ml de água, eu tenho 50%. É isso aqui que eu faço, ó. Agora, isso aqui eu vou deixar crescer, bem abafado, porque aqui está bem frio. E a gente sabe que no frio o fermento demora um pouquinho mais para desenvolver. O que eu faço? Vou tampar o meu pote e vou enrolar ele. Assim que dobrar de volume, retorno. Segunda parte da receita. Agora aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de banha suína, e 10 gramas de sal. Agora o que eu vou fazer? Primeiro eu misturo até essa banha suína ficar misturado com a farinha como se fosse uma farofa. Agora, e por último, eu vou dar o ponto com a água. A água é uma coisa que a farinha precisa às vezes pouco e às vezes ela precisa bastante. Então aqui eu tenho 300 ml. Pode ser que eu vou utilizar toda essa água, pode, mas também pode ser que eu não utilize, por isso que a água tem que ser aos poucos. Bom, agora fiz o que eu disse para vocês, fiz uma farofinha, ok? Ó, ela fica assim. O meu fermento, praticamente ele dobrou bem mais que o dobro do tamanho dele que eu queria. Então agora eu vou agregar todo esse fermento aqui. Tá? Ele está bem fermentado, ficou algumas horas crescendo e ele ficou bem elástico, ficou bom. E é somente 10 gramas de fermento seco que eu coloquei. Passa pra cá, ó. Esse fermento que ficou aqui eu também utilizo. Tá? Limpei a minha colher. E... colher não, desculpa, espátula. Agora, mais uma misturada. O fermento tá até quente. Ó. O que eu faço neste momento? Já está misturado. Eu vou vir com a água que está morna. Quem for fazer, nesse caso, como eu estou fazendo aqui, a água tem que estar morna. Quem for trabalhar com maceira, a água tem que ser gelada. Fica bem uma bastante diferença. Ó, coloquei um pouquinho e misturo. Não se desesperem de colocar toda a água de uma só vez.
Pode ser que a farinha que vocês estejam usando, a região que vocês estão assistindo, as farinhas mudam. Umas vão pedir mais, outras bem pouquinho. Mais um pouco. E tá bem morna a minha água. Se eu tivesse que trabalhar essa massa na maceira, a água tem que ser bem gelada e é questão de, como é pouca farinha, talvez não desse nem 10 minutos para misturar. Então aqui, ó, ainda sobrou um pouco de água. Eu tenho quase certeza que eu não vou precisar mais usar. Ó, a bacia está assim, ó, quero mostrar para vocês. Minha mão está assim, ó, tem um pouco de massa, ok? A bacia está assim, perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou limpar com a massa, ainda que ela esteja grudando, porque esse é o momento que eu tenho que limpar o que tem na lateral da minha bacia. Ó, já começou a produzir o ar da massa. Então eu vou amassando. Talvez eu precise, para trabalhar com ela, um pouco de farinha. Tá? Isso aí, ó. Olha o que eu falei para vocês. Me sobrou água. Olha como é que ficou a bacia. Limpa. Aqui é da massa, também vem para cá. Bom, agora, o que eu faço? Eu vou sovar essa massa. Como é que eu vou sovar minha massa? Movimentos de leva e traz. Viro ela. Levo e trago ela de volta. Vira. E sempre eu faço isso aqui, ó. Levei a massa. Traz ela de volta. Vira. Porque ela tem que ser trabalhada em todos os lados dela. Ó. Então, isso e volta. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um pedaço da massa no rolo, ok? E vou pegar um pouco de farinha. Isso aqui vem pra cá. Aqui minha farinha. É pouca farinha. Quando eu digo pouco, gente, é pouquinho mesmo, ó. Isso. Se botar muita farinha, a massa de vocês vai ficar muito dura. Então, o que eu vou fazer agora? Isso aqui é daqui. O que eu digo pra vocês? Isso e isso, ó. Perfeito. E o que eu faço agora? Viro a minha massa. Peguei um restante da farinha que tinha e abrindo sempre do meio para trás. Vou até e, ó. Ah, eu posso puxar a massa? Posso. Mas a minha massa tá bem firme. Ó. Ela já não gruda mais na mesa com aquele pouquinho de farinha que eu coloquei. Ó, olha só. O que eu vou fazer? Agora, como tem pessoas que gostam de fazer os salgados padrão, eu vou cortar, vou marcar aqui que eu quero tirar. Sim, tirei. Aqui, vou vir mais para cá. Aqui, vou marcar 14. Tá? 14 e aqui, daqui eu tiro para cá. Bom, vamos tirar as rebarbas e agora eu vou estabelecer um tamanho para o salgado. Então aqui eu tenho 14, ok? Então, posso fazer ele? 14 por 14, pode ser, ok. Aqui, 14 por 14, todos os lados iguais. Então agora eu venho com um pouco de molho. Aqui.
Bem pouquinho. Ó, é isso aqui, ó. Vamos espalhar um pouquinho mais. Deu. Agora venho com o queijo. Esse queijo aqui, ele vem todo coladinho, mas eu descolo ele, não tem problema. Aqui, tá? E aqui, presunto. Opa, aqui, guri. Para saber se está bem, se vai selar bem, eu vou pegar um pouco de água. Para me certificar que vai ficar bem fechado. Aqui e aqui. E agora o que eu vou fazer? Isso aqui. E aqui. Apertei ele aqui, tá? E viro ele para cá. Agora eu vou terminar a massa que eu tenho e vou deixar eles crescendo em assadeira por mais ou menos 1 hora, porque aqui no Rio Grande do Sul está frio. Então quanto mais frio, mais tempo a massa vai precisar para crescer. Vai dobrar de volume e retorna. Voltamos com os nossos salgados assados e frios. E eles ficaram assim. Aquela massa rendeu 13 salgados. Esse recheio que nós fizemos foi de presunto e queijo. Mas vocês podem fazer o recheio de sua preferência. Frango, presunto e calabresa, ou calabresa e frango com requeijão. É o critério, o recheio é de vocês. A venda, vocês têm que calcular em tudo que vocês gastaram e colocar sobre isso a sua mão de obra, os produtos e calcular de 50% a 100%. Enrolar em plástico depois de bem frio, data de fabricação e validade. Esse salgado aqui, agora no inverno, ele aguenta 5 dias. Agora eu vou provar um. Ó, vou abrir com a mão mesmo, tá? Mostrar para vocês como ficou por dentro. Assim. Ó, mostrar essa outra parte também. Bem assado. Muito bom. Um cafezinho. Um salgado que ficou leve e muito gostoso. E assistam o vídeo até o final. Muito obrigado por ter assistido este vídeo e até a próxima receita.